Boa noite a todos novamente, bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré, nesta noite de terça-feira, hoje 17 de abril. Para a palestra da noite, teremos como reflexão o tema Retorno da vida corporal à vida espiritual, baseado no capítulo 3º do Livro dos Espíritos, a imortalidade da alma e sua volta ao mundo espiritual. E quem irá trazer o tema como exposição de hoje é Ives Facuri. Obrigado, Eurípides. Boa noite a todos, pessoal. Satisfação para a gente estar aqui novamente, trazendo aí a nossa colaboração, sempre nesses momentos de reflexão, que nos proporcionam lampejos de consciência sempre válidos para um maior entendimento da vida, para um novo significado da vida e dos acontecimentos. O tema é o retorno da vida corporal à vida espiritual. É um tema que a abordagem nos permitiria trilhar vários caminhos, porque é um tema muito rico mesmo, e a possibilidade de abordagem desse tema são muitas, mas a gente escolheu uma que eu espero que seja válido para nós. A pergunta 149 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga o seguinte da espiritualidade. O que acontece com a alma com a morte do corpo físico? E a espiritualidade responde, volta a ser espírito, retorna ao mundo espiritual, da onde se afastou momentaneamente. Esse momentaneamente já abre espaço para muitas reflexões nossas. Por quê? Primeiramente, nós não somos seres materiais que, vez ou outra, atravessamos uma experiência espiritual. É justamente o contrário. Nós somos seres espirituais que atravessamos uma experiência física. Tem até uma frase de um filósofo nesse sentido. Nós não somos criaturas humanas que atravessamos uma experiência espiritual. Nós somos criaturas espirituais que atravessamos, vez ou outra, uma experiência humana. Então, esse fator de existência humana como sendo um fator de momento, nos leva a considerar que os anos que se passam na nossa vida terrestre são muito céleres, são muito rápidos. Por mais que quando nós estejamos aqui, nós suponhamos ser eternos, porque essa é a sensação que nos dá, nós vamos vivendo assim em clima de eternidade, como se nunca fôssemos acometidos pelo fator morte. Então, por mais que nós tenhamos essa ideia muito acarretada pela questão do materialismo, nós somos criaturas em trânsito. E, quando adentramos o plano espiritual, e a nossa noção de tempo ela se modifica, é por isso que muitos espíritos falam que a vida passa breve. André Luiz, no capítulo do livro Nosso Lar, diz o seguinte: um corpo, uma veste, um século, um dia, um triunfo, uma experiência, um serviço, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantos corpos, quantos triunfos, quantos serviços necessitaremos ainda? Então veja que ele fala que um século é um dia, porque a noção de tempo no plano espiritual, como ela se altera, faz com que o espírito ele dê um novo significado ao momento em que ele esteve aqui no corpo físico, reconhecendo inclusive a questão do tempo perdido, do tempo que ele perdeu. Então é somente com essa revolução que a gente passa a perceber que a vida passou rápido, em contrapartida a esse sentimento que muitas vezes a gente sente, que os dias demoram a passar e que a morte é algo muito distante ainda de mim. Então esse tipo de sentimento, muitas vezes, é o que faz com que a gente deixe para depois, ou com que a gente adie determinados compromissos para conosco mesmo, que são imprescindíveis para o hoje, para o agora. Então essa noção de que o
o tempo e os dias eles passam rápido, nos leva a uma outra reflexão, que é a reflexão de que esse momento ele funciona como uma espécie de treinamento para o mundo espiritual. Geralmente a gente pensa que é o contrário. Quando a gente desencarna e fica um tempo no mundo espiritual, a gente está numa espécie de preparo para a vida física. Mas é o contrário. É quando nós estamos na vida física que, na verdade, nós estamos nos preparando para o mundo espiritual. E esse preparo que se dá através do hoje, das nossas experiências terrestres, eles se refletem de várias formas, inclusive nas variadas formas com que a gente desencarna, nas variadas formas com que a gente pode deixar o corpo. E nesse tema, o retorno da vida corporal à vida espiritual, é impossível a gente não abordar a questão da desencarnação. Por quê? No capítulo 1, item 4, de um livro de Allan Kardec conhecido como Céu e Inferno, Kardec vai nos trazer, através da espiritualidade, que a extinção da vida orgânica se dá através da emancipação da alma do corpo físico, proporcionada, acarretada pelo desprendimento do cordão fluídico, ou do laço fluídico. Mas esse desprendimento do laço fluídico nunca se dá de uma maneira brusca. O que é o laço fluídico? Vamos refletir sobre isso aqui. Laço fluídico é como se fosse o cordão umbilical, que durante o período de gestação faz com que os nutrientes da sua mãe mantenham a sua vida ali sã e salva. O laço fluídico é aquilo que prende o perispírito ao corpo físico. Então, nós temos, através da reencarnação, um elemento que faz com que o espírito ele fique preso ao corpo. Esse elemento, que é uma extensão própria do perispírito, é aquilo que a doutrina espírita classifica como sendo laço fluídico. Esse laço fluídico, ele que vai representar, na sua dissolução, no seu desatamento, a desencarnação de todos nós. E também a reencarnação. Só que na reencarnação, esse laço ele se forma. Na desencarnação, esse laço ele se desprende, ele se desfaz. Aí existem alguns fatores para a nossa reflexão. Porque durante o momento da desencarnação, quando a gente está retornando da vida material para a vida espiritual, esse cordão fluídico, esse laço fluídico, ele vai se desfazendo lentamente. Ele não se desfaz de uma maneira abrupta. Ou seja, aquilo que prende o seu espírito ao corpo físico, que é o laço fluídico, ele não se rompe de uma maneira radical e você se emancipa do corpo de uma vez por todas. Demanda tempo esse rompimento do laço fluídico. E esse demandar tempo, ele pode ser um fator facilitador da desencarnação. Facilitador da desencarnação quando o nosso desencarne ele se dá por uma morte natural, de causas naturais. Por quê? Conforme a gente adentra um período de envelhecimento e a gente se aproxima de um retorno à vida espiritual, durante a nossa própria existência na Terra, a gente ainda está no corpo ainda, esse laço fluídico ele vai se desfazendo aos poucos, com o chegar da idade, principalmente quando a gente está se aproximando nos instantes finais de retorno. Então, morte natural, ele é um fator facilitador para o rompimento mais definitivo desse laço fluídico. É por isso que muitas pessoas que muitas vezes estão acamadas no leito de morte, não só em função da idade, mas em função de doenças degenerativas e sem cura, costumam a relatar a visão de familiares desencarnados. Vocês já ouviram falar sobre isso? Que muitas vezes as pessoas em leitos de hospital em estado terminal costumam a relatar a presença, muitas vezes, de familiares já desencarnados, em que eles relatam que estão ali.
que eles relatam que estão ali. Então, isso já é um sinal do rompimento do laço fluídico, que vai, de certa forma, fazendo com que você tenha uma melhor adaptação do plano espiritual quando a sua morte se efetua por causas naturais. Está dando para entender? Agora, quando é uma morte súbita, ou seja, quando você, por homicídio, por assassinato ou suicídio, ou então uma calamidade natural ou provocada, você é arrebatado do corpo físico de uma maneira súbita, aí esse rompimento, essa dissolução do laço fluídico se efetua depois da sua desencarnação. Está dando para entender? Então, quando é por morte natural, o laço fluídico ele vai se desfazendo enquanto a gente está encarnado. E quando ele acaba se desfazer, você se desprende do corpo. Em morte radical, por assassinato, por suicídio, você se desprende do corpo primeiro, para depois o laço fluídico ir se desfazendo. É por isso que, geralmente, alguém que é assassinado, ou alguém que é assassinado, ou alguém que comete suicídio, ele tem a sensação de estar encarnado ainda. Porque esse laço que prende o espírito ao corpo físico, ele ainda não foi desfeito, porque demanda tempo para ele ser desfeito. Então ele vai sofrer todas as sensações de quem ainda está encarnado e está no corpo. Então, quanto mais puder ser a nossa morte de causa natural, evitando esses grandes choques que rompem a nossa vida física com a plena vitalidade, usufruindo da plena vitalidade, melhor, porque o espírito melhor ele se adapta à nova forma de vida. Então, é interessante a gente pensar sobre isso, porque o retorno da vida corporal à vida espiritual vai depender eminentemente dessa dissolução do nosso laço fluídico. Então, essas causas por morte acidental, um acidente, por exemplo, o sujeito foi acidentado na estrada, através de um acidente automobilístico, e ele veio a desencarnar. Bom, ele não vai entender muito bem o que aconteceu. E muitas vezes ele vai se levantar do local do acidente, vai pedir socorro, vai estar sentindo dor, muitas vezes sentindo tontura. Por quê? Porque o cordão fluídico ele precisa de tempo para ser desfeito. E esse período vamos dizer, de dissolução do cordão fluídico pode levar dias, pode levar meses ou pode levar anos. Por mais que o corpo físico não esteja animado por vitalidade nenhuma, já esteja completamente morto, esse cordão fluídico, que é algo energético, ele ainda permanece te prendendo à matéria. É óbvio que esse anexo, esse ato de prender-se à matéria, vai depender muito da nossa condição intelecto-moral. Porque independente de ser um acidente ou de ser um homicídio que você sofra, ou seja, morte natural, se a sua condição intelecto-moral já te permite um certo desapego por antecipação da matéria, por mais que seja um acidente que você veio a desencarnar, você não vai encontrar tanta dificuldade, porque você já está meio que longe do corpo, pelo desapego que já faz parte de você. É por isso que a condição intelecto-moral, muitas vezes, vai fazer com que esses fatores de morte natural ou de morte súbita sejam fatores relativos. Por que são relativos? Porque a condição de desapego do espírito já não depende desses fatores, muitas vezes, que levam a maiores dificuldades para uma nova vida ou para dificuldades. Então, essa questão do desapego ela é muito importante quando se trata da desencarnação, justamente porque nós podemos alimentar essa prisão ao corpo físico através dos nossos hábitos, através do nosso apego à matéria, que dificulta a dissolução do laço fluídico. Então, é muito interessante, porque a espiritualidade, ela sempre nos coloca, em outras palavras, a questão do desapego.
E quando a gente vai parar para analisar a desencarnação de espíritos superiores, por que a desencarnação de espíritos superiores se dá com facilidade? Porque, na verdade, não existe apego ali. Tudo aquilo que faz com que o retorno da vida material à vida espiritual encontre dificuldades é justamente a questão do nosso apego, que reforça a conexão do laço fluídico com o corpo físico. Então, o exercício do desapego ele é algo extremamente importante. E em espíritos superiores, muitas vezes é o contrário, eles precisam se apegar a alguma coisa. Olha que interessante. Existem espíritos tão elevados do ponto de vista intelecto-moral que eles se preocupam em ter que se apegar a alguma coisa para poder não desencarnar da noite para o dia. O Chico Xavier ele tinha uma cachorrinha em que a boneca, que o pessoal até achava estranho a relação dos dois, porque o Chico dava tanta atenção para aquele cachorro e tal. E aí eles perguntavam, nossa, Chico, mas você perde tanto tempo com esse animal? E o Chico Xavier respondeu assim, olha, eu preciso ter alguma coisa para me apegar, porque senão eu deixo vocês. O que ele queria dizer com isso? Que o espírito era tão desapegado de tudo e qualquer tipo de questões materiais, que era arriscado ele dormir e acordar desencarnado, e acordar no mundo espiritual. Então, enquanto a gente tem dificuldade para desapegar, esses espíritos eles têm dificuldade para se apegar. Mas o nosso exercício ainda é esse. Ainda é um exercício de desapego das questões materiais, que envolve muitas coisas, não envolve só consumismo, envolve também pessoas. Apego afetivo, que a gente precisa encontrar uma moderação no exercício dessas emoções, que vão ser fatores de facilidade para esse processo de desencarnação, que, de uma maneira geral, não acontece da noite para o dia. A nossa desencarnação não acontece da noite para o dia. Por quê? Porque, geralmente, a gente ainda está muito apegado às questões, a preocupações, a hábitos que a gente ainda não conseguiu se desvencilhar. E isso são todos impeditivos de um processo facilitador da nossa desencarnação. Nesse sentido, tem uma lição que eu achei fantástica, que se encontra no livro Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos. É a lição número 4, intitulada Treinamento para a Morte. Olha que título curioso, Treinamento para a Morte. Porque, na verdade, a vida física nada mais é do que um treinamento para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Só que a gente está aproveitando essa possibilidade? A pergunta é essa. A possibilidade de nos treinar para uma desencarnação mais efetiva, para uma qualidade de vida espiritual, reflexo das nossas construções aqui na matéria. Então, o que acontece? Nesse capítulo 4, intitulado Treinamento para a Morte, Humberto de Campos até pega pesado, eu nem sei se eu vou ler, porque pode gerar polêmica. Eu acho que eu não vou ler aqui. Pode ler? Você quer que ler? Só fiz isso para despertar curiosidade mesmo. Foi uma estratégia, porque eu queria ler. Então, aqui, o que diz Humberto de Campos nessa mensagem, que aqui ele ainda assina como irmão X, porque se vocês não sabem, ele assina como irmão X porque deu processo para o Chico Xavier, isso aqui. Chico Xavier ele assinou pelo espírito Humberto de Campos, e Humberto de Campos é um escritor muito conhecido no Brasil, por suas crônicas e tal. Ele, inclusive, ocupa uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. E aí, quando Chico Xavier psicografou um livro assinado pelo espírito Humberto de Campos, a família dele estava encarnada e falou assim, como assim vai psicografar um livro e colocar o nome de um morto? Então, a esposa dele, na época, processou o Chico, processou mais querendo um retorno material da venda dos livros do que qualquer outra coisa. Porque a mãe dele reconheceu o filho nos escritos. A mãe dele falou, não, é meu filho. Então, a mulher dele que processou o Chico, processou contrariando a própria mãe, que viu que o filho estava se manifestando ali, porque reconhecia o estilo do filho. Então, ele começou a assinar, depois do processo, como irmão X, mas hoje não tem problema nenhum, essa questão judicial já foi resolvida, então é Humberto de Campos. Olha o que ele diz aqui na lição número 4, se referindo a esse treinamento para a morte.
Ele diz o seguinte: preocupado com a sobrevivência do além-túmulo, você pergunta espantado como deveria ser, a efeito, o treinamento de um homem para as surpresas da morte. Porque uma coisa é você esperar com que se cumpra a ordem natural das coisas. Outra coisa é você ser surpreendido por fatores inesperados que te tirem do corpo ou que te convide a retornar à pátria espiritual de uma maneira inesperada. Porque todos que se encontram aqui nesse salão esperam o andamento da ordem natural das coisas. Ou seja, eu vou crescer, eu vou amadurecer, eu vou envelhecer, e quando chegar o esgotamento das minhas forças físicas, eu vou desencarnar. Não é assim que todo mundo pensa? E muitas vezes a gente pensa assim e imagina junto o seguinte: até lá eu vou me tornar uma pessoa melhor. Né? Então a gente vai se dando tempo. A gente vai se dando tempo, porque afinal de contas a gente ainda tem muito tempo. Só que é o seguinte: será que se a gente desencarnasse hoje, agora, a gente estaria bem preparado? Estaria bem preparado? Eu tenho uma experiência pessoal que foi o seguinte, porque desde a minha adolescência eu sempre quis desencarnar cedo. Nunca me passou a ideia de suicídio, mas eu sempre imaginei assim: nossa, eu podia retornar à pátria espiritual mais jovem, mais cedo. Né? Eu sempre tive esse pensamento. Nunca pensei em suicídio, mas esse pensamento de retornar cedo sempre me acometeu. E aí um dia eu peguei uma dengue brava, sabe? E assim, fiquei mal alguns dias na cama. Fui no médico e tal, e comecei a passar mal. Estava morando sozinho na época. Minha mãe preocupada lá em São Paulo e tal. Aí teve um dia assim que no ápice do meu mal-estar, eu acordo de madrugada sangrando pela boca e pelo nariz. Falei, poxa, e saindo muito sangue. Aí eu falei assim: nossa, eu vou desencarnar aqui sozinho dentro de casa. Aí eu virei para Deus e falei assim: agora não, Deus, tão jovem assim também não. Tão jovem assim também não, né? Então, o que isso quer dizer? Por que eu pensei assim? Porque eu estava pensando assim: se eu voltar agora, eu vou voltar cheio de problema. Eu vou voltar desajustado. Eu vou voltar com questões que eu ainda não consegui resolver. A questão não era nem o temor à morte. O temor era a minha condição íntima diante da morte. Então, essa minha condição íntima ainda de imperfeição, de vício, de um monte de coisa, todo defeito que vocês colocarem em mim ainda é elogio, porque eu tenho mais. Então, eu ia voltar desse jeito para o plano espiritual, tudo desajustado. Por quê? Porque ainda não tive tempo, sempre por essa questão de deixar para depois, resolvido problemas que certamente me deixariam em situação difícil no mundo espiritual. Então, assim, eu pensei na hora: nossa, eu vou desencarnar aqui agora totalmente desajustado, vou mesmo para o umbral, não tem jeito. Então, eu preciso de tempo para mim me melhorar, para me encontrar uma forma de vida mais fácil no mundo espiritual. Então, a questão é essa. A gente precisa de viver de tal forma que, se a gente fosse convidado a retornar hoje para o mundo espiritual, a gente voltasse sem nenhum ponto, nenhum empecilho que nos dificultasse a vida espiritual. Esse é o grande desafio. Aí ele continua: a indagação é curiosa e realmente dá o que pensar. Creia, contudo, que, por enquanto, não é muito fácil preparar tecnicamente um companheiro à frente da peregrinação infalível. Turistas que procedem da Ásia ou da Europa habilitam futuros viajantes com eficiência, porque não lhes faltam os termos analógicos e necessários. Mas nós, os desencarnados, esbarramos com obstáculos quase que intransponíveis. Ele está dizendo o que aqui? Ele está falando assim, que se eu viajo para alguma cidade e outra pessoa não viajou, e eu fui conhecer essa cidade, e eu chego e oriento essa pessoa que pretende viajar para essa cidade, que eu já fui e já conheci, eu posso facilitar a vida dela lá. Eu posso falar assim: vai em tal lugar que a comida é boa. Eu posso falar assim: lá tem um hotel tal que é bom, que você pode ir. Lá tem uma praça, lá tem um negócio assim, assado. Então,
quando eu tenho conhecimento de alguma cidade e outra pessoa não, eu posso, através do meu vocabulário, ajudar essa pessoa a transitar bem nessa cidade que eu já fui e ela não, correto? Quando o espírito desencarna e tenta relatar de forma a facilitar a nossa vida no mundo espiritual, ele encontra dificuldade, obstáculos quase que intransponíveis, porque falta termos para definir determinadas coisas. Olha que interessante. Os espíritos que desencarnam muitas vezes e que voltam se comunicando conosco, a fim de facilitar a nossa jornada para o mundo espiritual, encontram dificuldades terminológicas, dificuldades de vocabulário mesmo, para definir determinadas realidades que eles já vivenciaram, mas que não conseguem expressar de uma maneira nítida dentro do vocabulário humano. Então, é mesmo só com a experiência que muitas vezes a gente vai conseguir nos conduzir com mais eficiência no mundo espiritual. Aí ele continua, porque muitas vezes a gente fala assim, mas essa orientação não deveria vir por parte da religião? E aí ele coloca isso aqui, a rigor a religião deve orientar as realizações do espírito, assim como a ciência dirige todos os assuntos pertinentes à vida material. Entretanto, a religião, até certo ponto, permanece jungida ao superficialismo do sacerdócio, sem tocar nas profundezas da alma. Importa considerar também que a sua conduta, em vez de ser encaminhada a grandes teólogos da terra, hoje domiciliados na espiritualidade, foi endereçada justamente a mim, pobre noticiarista sem méritos para tratar de semelhante inquirição. Porque isso aqui é a opinião de Humberto de Campos, né? Pode acreditar que, não obstante achar-me aqui de novo, há quase 20 anos de contado, sinto-me ainda no assombro de um chavante é índio, repentinamente trazido da selva mato-grossense para alguma de nossas universidades, com obrigação de filiar-se de inopino aos mais elevados estudos das mais complicadas disciplinas. Então, essa mensagem aqui foi 20 anos depois dele estar no plano espiritual. E aí muitas perguntas surgiram para o espírito de Humberto de Campos de como era a nova vida lá. E mesmo ele vivendo 20 anos contados no mundo espiritual, ele está falando aqui que ele sentiu dificuldade, porque ele se sentiu como um índio que saiu da selva e foi para a universidade. Ou seja, o ineditismo da experiência dele no mundo espiritual foi tanta que ele fala assim, poxa, me pegaram de surpresa, me perguntando como que é a vida no mundo espiritual. Mas ele arrisca dizer, e ele arrisca formular, vamos dizer assim, os elementos que a gente precisa utilizar para o treinamento para a morte. Em razão disso, não posso reportar-me senão a meu próprio ponto de vista, com as deficiências do selvagem surpreendido junto à coroa da civilização. Preliminarmente, admito que deva referir-me aos nossos antigos maus hábitos. E aqui ele já entra nesse treinamento que a gente deve exercer para a morte, que, a meu ver, ainda é pesado para a nossa condição. Mas eu vou ler aqui. A cristalização deles aqui é uma praga tiranizante. Aí ele começa assim. Comece a renovação dos seus costumes pelo prato de cada dia. Ou seja, ele está falando sobre os nossos excessos alimentares. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. É a opinião do Humberto de Campos, não é minha, não. Não vem brigar comigo depois da palestra, não. Se for tirar satisfação, vai tirar com o Chico Xavier, que permitiu que um espírito desse se comunicasse através da mediunidade dele. O comércio, o cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo de porco ou bife de vitela temperados com sal e pimenta não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e os caiapós, que se devoravam uns aos outros. Aqui ele simplesmente compara comer carne com canibalismo. Porque, considerando os animais como sendo nossos irmãos, a partir do momento em que você come,
pode ser sim interpretado como sendo um ato de canibalismo em um outro nível, né? Porque é diferente do canibalismo tradicional, alguém que já atingiu a condição humana, por exemplo. Os excitantes largamente ingeridos constituem outra rigorosa obsessão. Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela cachaça brasileira. Então, primeiro ele falou da alimentação de carne aqui, depois ele está falando da questão da bebida alcoólica, né? E que muitas vezes a pessoa prefere trocar o céu, entre aspas aí, por uma cachaçada. E eu lembrei muito do meu irmão nesse sentido aqui, que ele falou assim, se no mundo espiritual não tiver rock, não tiver churrasco, eu não quero estar lá não. Né? Se eu não poder curtir lá em nosso lar, eu não quero aquela chatice não, do livro, sei lá, uma vida entediante, uma vida que eu não vou poder, quer dizer, curtir as coisas que eu gosto mais, vai ser um inferno. Não vai ser algo para mim bom. Eu quero continuar dando vazão aos meus gostos, aos meus hábitos. Só que é o seguinte, como o mundo espiritual ele não agride ninguém, aquela pessoa que quer continuar curtindo e tal, essa coisa toda, tem lugar para ela também. Olha só como é que a providência divina age nas nossas vidas. Pessoa que quer continuar com os mesmos hábitos, Deus não vai desrespeitar o livre-arbítrio e falar, não vai continuar não, agora você vai viver aqui rezando, você vai viver aqui trabalhando, você vai viver aqui cantando nesse coral maravilhoso aqui. Não. Você quiser dar continuidade, vai dar. Aliás, a vida no mundo espiritual é uma continuação da nossa vida na Terra. Como hoje foi dito aqui no nosso estudo, não existe mudança repentina. Não existe mudança repentina. Nem a nossa constituição física muda repentinamente, porque o nosso perispírito é muito semelhante ao corpo físico. Porque muitas vezes a gente, até nesse sentido, a gente acha que vai haver uma mudança radical. Só que não. Porque às vezes a gente pensa que o espírito, quando a gente desencarna, vira uma espécie de Gasparzinho, né? Que é uma coisa meio que oca por dentro, é meio com uma fumacinha assim com uma cabeça, o olho. Mas espírito não é isso. A constituição física de um perispírito, por exemplo, ele é muito semelhante. A gente ainda continua tendo órgãos, por exemplo, interno. O corpo perispiritual ele não é vazio por dentro. É uma coisa difícil da gente conceber, mas é real. No livro Nosso Lar, se eu não me engano, no capítulo 3, André Luiz diz o seguinte... guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. Essas são as palavras ipsis literis que o Espírito nos traz. A noção de espaço esvaía-se-me de há muito. Ou seja, ele tinha perdido a noção de tempo e de espaço. No entanto, eu tinha a clara noção de não pertencer mais ao número de encarnados no mundo. Apesar dele ter perdido a ideia de tempo e de espaço, ele já sabia que ele estava desencarnado. No entanto, olha que curioso que muitas vezes a gente lê a obra apressadamente e não se atém aos detalhes dela. E, no entanto, os meus pulmões continuavam respirando a longos haustos. Então, ele mesmo na condição espiritual, sabendo que desencarnou, ele cita que ele estava respirando a longos haustos. As roupas começaram a se romper com os esforços da resistência. Ou seja, ele estava correndo, a roupa dele estava sendo rasgada, roupa de espírito. Crescer a minha barba. Olha só, ele estava tanto tempo que a barba dele, como espírito, tinha crescido. As necessidades fisiológicas persistiam sem modificação. As necessidades fisiológicas persistiam sem modificação. Ou seja, ele ainda parava para fazer uma coisa ou outra, né? Então, o que acontece? Nem a nossa constituição física não muda da noite por dia. Talvez alguns órgãos do nosso corpo eles sejam mais inutilizados no mundo espiritual. Como, por exemplo, o intestino, não deve continuar do mesmo jeito.
Mas a gente deve continuar assim com o pulmão, deve continuar com o coração. E se tem coração, deve ter um correspondente semelhante ao sangue correndo nas veias do nosso perispírito. Então, é muito mais rico do que a gente pode imaginar. Muitas vezes a simplificação das coisas é muito mais fácil para a gente poder estar aderindo, para a gente poder estar compreendendo, mas é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. E aí ele prossegue assim. Primeiro ele falou sobre a questão da carne e depois ele falou sobre a questão das bebidas alcoólicas. Tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo, infunde pena e a angústia dos desencarnados amantes da nicotina. Infunde pena a angústia dos desencarnados amantes da nicotina. Porque continuam buscando, né? Inclusive, muitos processos de vampirização são processos de que o espírito que muitas vezes desencarnou com determinados gostos ou hábitos que ainda não conseguiu se desvencilhar, se achegam a desencarnados com hábitos semelhantes para ele continuar tendo as mesmas sensações de quando ele tinha quando era encarnado. Eu já tive uma experiência de conversar com uma pessoa que fumava e sempre, de vez em quando, ela trocava cigarro com um vizinho. Quando não tinha, um emprestava para o outro. Isso tem muitos anos. E aí esse vizinho dessa pessoa desencarnou. Depois que esse vizinho desencarnou, que eles costumavam a trocar cigarro, ela começou a fumar muito mais do que o habitual. E ela conversando comigo, falou isso para mim. Falou assim, nossa, antes eu fumava quase que 1 maço por dia, agora eu estou fumando quase 2. E coincidiu justamente com o período que o vizinho dela desencarnou, que também fumava, coincidiu com o mesmo período que o vizinho dela, que também fumava, desencarnou. Então, eu falei assim, esse pode ser um processo de vampirização. Porque a vampirização não é necessariamente um espírito mau que está próximo de nós, como na questão da obsessão espiritual. Muitas vezes, no sentido da vampirização, o que se trata é um espírito ainda necessitado, um espírito, não que quem está praticando mal não seja necessitado, mas é um espírito mais doente do que mal. Sabe, que encontra naquela oportunidade uma condição de continuar dando vazão aos seus hábitos. Então, às vezes, a pessoa que tem uma quantidade, que fuma uma certa quantidade, começa a fumar mais, a pessoa vai aumentando a bebida que ingere, e aí os excessos, muitas vezes, estão atrelados a processos de vampirização. A pessoa que vai cometendo excessos, muitas vezes está passando por um processo de vampirização sem saber. Por quê? Já deu margem a espíritos que muitas vezes se aproveitam daquela condição mental inferiorizada, a estar se aproximando e tirando proveito para si mesmo. Claro que é um proveito comprometedor, porque quanto mais o espírito se presta a isso, mais ele demora para o seu processo de conscientização, né? Então, até agora, ele falou da questão da bebida alcoólica, do cigarro e da alimentação de carne. E aí ele continua, não se renda à tentação dos narcóticos. Por mais aflitivas que lhes pareçam as crises do estágio no corpo, aguente firme os golpes da luta. As vítimas da cocaína, da morfina e de outros demoram-se largo tempo na cela escura da sede e da inércia. E o sexo? Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo o inferno rotulado de amor. Então, por enquanto, ele falou de carne, de cigarro, de bebida, de drogas, de sexo, aí ele prossegue. Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie as doações caso esteja realmente inclinado a fazê-los. Grandes homens que admiramos no mundo pela habilidade e poder com que concretizam importantes negócios, aparecem junto de nós, em muitas ocasiões, à maneira de crianças desesperadas por não mais conseguirem manobrar os talões de cheque. E aqui ele fala de um problema do dinheiro, né? Problema do dinheiro, que também é um fator que pode prender o espírito aqui, dificultando a passagem dele para o mundo espiritual. E ele prossegue o seguinte, em família, observe, aqui eu achei até engraçado isso aqui, porque
eu nunca tinha refletido sobre isso, e é curioso a gente pensar. Em família, observe cautela com os testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto, ou chegam de repente, né? E se a sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações nos tribunais e cartórios. Quando eu li primeiro, eu não entendi, mas depois eu entendi. Se você tem alguns bens, casas, imóveis, ou você tem uma conta bancária e tal, e você tem mais de um filho, faz o testamento logo, porque muitas vezes você não sabe se amanhã ou depois você vai ser cometido de uma doença que vai te tirar inesperadamente do corpo. E aí o que acontece? A herança que você vai deixar, muitas vezes vai ser motivo de conflito. E esse conflito vai te perturbar no mundo espiritual. Então, se você puder, por antecipação, já fazer seu testamento, falar, essa casa vai ficar para fulano, esse apartamento vai ficar para ciclano, de comum acordo, claro, ali, num movimento conciliatório, é melhor. Porque muitas vezes você vai partir para o plano espiritual sem ter resolvido essas questões, e no mundo espiritual o seu espírito lá vai sentir toda a guerra dos seus familiares, você vai se sentir derrotado, você vai se sentir humilhado por isso. Então, se você puder resolver essas questões antes de desencarnar, é melhor. Porque nunca sabe, né, se a gente vai desencarnar naquele processo de ordem natural das coisas, né, envelhecendo, tudo bonitinho. Muitas vezes você é acometido por um desencarne inesperado e seus filhos começam a entrar numa guerra por herança perturbadora para você no mundo espiritual. Porque os espíritos que partem ainda continuam sentindo aqueles sentimentos dos seus entes queridos que ficam. E interessante é que eles sentem muito mais os nossos sentimentos do que nós sentimos os deles. Por quê? Porque eles já estão despojados desse veículo grosseiro que representa para nós o corpo físico. Então é claro que eles vão estar mais sensíveis a captar os nossos pensamentos, a captar muitas vezes os nossos comportamentos. Então, se tem um testamento, se tem alguns bens aí que precisa deixar para alguns familiares, já resolve isso logo para não ter problema depois para você no mundo espiritual. Sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Olha só, ame sua esposa, seus filhos, seus parentes com moderação. Olha que interessante. Por que ele fala ame com moderação? Eu não consegui compreender. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu amo demais isso e aquilo. E às vezes esse excesso de amor nada mais é do que um apego doentio que você não está sabendo classificar. Eu conheço pais que a título de amor e de serem apaixonados pelos filhos, torcem e boicotam o sucesso dos filhos para que não permita com que eles sejam menos dependentes deles. Agora eu pergunto, isso é amor? Então a questão é moderação no amar. Essa moderação é onde está o verdadeiro amor. Porque muitas vezes a gente confunde um amor sadio, um amor saudável, com indiferença, com desapego. Por quê? Porque a gente está acostumado com o amor adoecido. Então, quando a gente vê um amor real, a gente acha que é indiferença da pessoa. Mas não, é porque é um amor moderado. É um amor que visa, acima de tudo, não o próprio bem-estar, mas o bem-estar de outrem. Então, esse é o verdadeiro amor e esse que ele fala com moderação. E aí ele continua. Não se apegue demasiado aos laços consanguíneos, ame sua esposa, seus filhos, seus parentes com moderação, na certeza de que se um dia você está ausente deles, na certeza de que um dia você estará ausente deles e de que, por isso mesmo, agirão quase sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhes respeitem a memória. Não se esqueça de que, no estado presente da educação terrestre, se alguns afeiçoados lhe registrarem a presença extraterrena depois dos funerais, na certa intimar-lo-ão a descer aos infernos, receando-lhe a volta inoportuna. Isso aqui é pesado que ele falou, né? Porque ele disse o seguinte, muitos familiares, se tivessem a oportunidade de ter de volta aqui, não queriam não.
Olha que interessante. Às vezes é por isso que é preciso amar com moderação. Porque muitas vezes as pessoas se transformam muito com o passar dos tempos, né? Se você possui um tesouro, o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraçam. É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho, sem equilibrar-se dentro dele. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que você não experimenta simpatia por determinadas criaturas. E há muita gente que suporta você com muito esforço. Então, olha que interessante. Às vezes a gente age com aquele sentimento de ter que agradar a todos. Esquece isso. Esquece isso. Você não vai agradar a todos. Por mais que aparentemente você esteja agradando a todos. E nessa questão de agradar a todos, acaba que você perde a sua autenticidade. Porque a pessoa, para gostar de você, tem que gostar de você mesmo, e não de um personagem que você se revestiu ali para poder ser agradável, para poder, muitas vezes, não perder determinadas vantagens que aquela relação te proporciona. Então, essa questão da autenticidade, em ser a gente mesmo, vai fazer com que a gente crie laços mais reais nos nossos relacionamentos. Então, essa questão de angariar simpatias, muitas vezes é um fator dificultador de relações mais autênticas, de relações mais reais, mais profundas. É por isso que a gente não pode se preocupar de agradar a todos. Sempre vai ter alguém, um ou outro, que te acha um babaca completo. Sempre vai ter, e não queira unanimidade. Na verdade, o desejo de unanimidade é um orgulho exacerbado, sabia? Que você quer ser amado por todos, sem exceção. Não, tem gente que vai te odiar muitas vezes. E aí? O que importa? Você tem que estar bem com a sua consciência. A opinião que os outros têm de você, o problema é deles, né? E ele continua. Por essa razão, em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso. Trabalhe sempre sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Aliás, mágoa é um problema também da vida espiritual, né? Muitas vezes a gente vai magoado, a gente vai sem ter efetuado o perdão necessário para alguém que ficou. Então, isso é um problema no mundo espiritual. Perdoar é bom para quem foi perdoado, mas é muito melhor para quem perdoa, porque se livra da mágoa. Mágoa é um fator extremamente complicado para nós. Então, tem até uma historinha que eu já disse aqui e eu volto a repeti-la, para a gente concluir a mensagem e concluir a palestra. Tinha um casal de irmãos, Beatriz e Felipe, que tinham 12 e 14 anos, respectivamente. E 12 e 14 anos é aquela idade que o jovem só quer saber de estudar e meditar. Né? Só quer saber de ficar tranquilo, ficar dentro de casa obedecendo à mãe, obedecendo ao pai. Né? E aí o que acontece? Felipe, ele resolveu em certo dia fazer um estilingue, porque a vida dele estava sentindo muito tédio, só brincando ali no quintal da avó, e ele sentiu necessidade, a vontade de produzir um estilingue para sair para matar passarinho. Aí ele fez o estilingue lá, saiu para matar, Beatriz acompanhando, era sua fiel escudeira. E na tarde que ele saiu, a primeira tarde que ele saiu, não conseguiu matar nenhum passarinho. Voltou revoltado, pegou uma pedra no quintal, arremessou, matou um pato que a avó dele criava. E aí, o que acontece? Com o passar das horas, a avó de Beatriz, como era de costume na época, no contexto que a história foi contada, chamou Beatriz para ajudá-la a lavar a louça, que na época as mulheres eram educadas para o serviço doméstico e tudo mais. Hoje já está mudando um pouco isso. Aí a Beatriz falou assim, sabe, vó, que é o Felipe que vai lavar hoje, porque ele está querendo? Aí ele falou, não estou não. Ele falou, o pato, vai lá e lava que eu vou falar do pato. Ele foi lá, lavou a louça para a menina. Aí a avó dele virou para o Felipe e falou assim, virou para a Beatriz e falou, vem ajudar a sua avó a limpar a casa. Ô vó, hoje o Felipe que vai. Aliás, ele está querendo me substituir nessa tarefa. Ele falou assim, não estou não. Ele falou, vai lá que eu vou te contar do pato, você vai se dar mal. Aí ele foi lá, ajudou a avó a limpar a casa. E assim Beatriz foi explorando Felipe.
Chegou um determinado momento em que ele não aguentou mais, falou assim, eu vou contar de uma vez, que aí eu me livro dessa escravidão que eu estou sendo submetido. E aí chegou e falou assim, vó, sabe o seu pato ali do quintal, o pato Gregório? Gregório é por minha conta, nem está na história. Ele falou, sabe aquele pato da senhora? Então, eu taquei uma pedra nele, matei e enterrei. Ele falou assim, eu sei, meu filho, eu estava vendo pela janela, aqui, quando você fez isso. Ele, poxa vida, vó, como é que a senhora não me contou antes? Eu falei assim, porque estava engraçado, eu queria ver até que ponto a Beatriz ia te fazer de bobo. Né? Então, isso ocorre com a mágoa. É uma analogia que a gente pode fazer com a mágoa. Porque a mágoa, enquanto a gente não se desfaz dela, é como se fosse um pato enterrado. A gente enterra o pato e as nossas ações ficam condicionadas em função da mágoa que a gente está nutrindo. Ou seja, é um processo de escravidão. Já dizia o escritor William Shakespeare que mágoa é um veneno que você toma desejando que o outro morra. Ou seja, é você que está sendo submetido a um processo de autoaniquilamento moral. O perdão, então, é bom para quem perdoa e nunca para quem é perdoado. Quem é perdoado e obter o perdão é uma consequência, mas ele ainda vai estar em débito com a própria consciência. Agora, quando você não perdoa, você que passa a estar em débito também com a própria consciência. Então, a questão da mágoa que ele cita aqui é um fator que nos dificulta nesse treinamento para a vida espiritual que a gente precisa exercer. E aí, ele conclui, ajude-se pelo leal cumprimento de seus deveres. Quanto ao mais, não se canse nem indague em excesso, porque, com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita, importando-lhe ao conhecimento de tudo que, por agora, não lhe posso dizer. Então, essa questão de curiosidade sobre o mundo espiritual, na verdade, isso tudo é fator secundário. Fator primordial é o cartão de visita que você vai apresentar quando adentrar a vida espiritual. E esse cartão de visita, evidentemente, que vai depender das suas construções intelecto, morais, que você pode desenvolver a cada momento nas oportunidades que o dia a dia te oferece. Muita paz e até a próxima.